Você sempre pensou no passado como passado simples. E até aqui funcionou. Só que hoje eu vou te mostrar como é que você pode falar desse passado trazendo mais emoção. Não só fato, mas às vezes a gente quer trazer emoção. E tem outras formas também de trazer essa emoção. Então, quando você lembra de alguma coisa que você costumava fazer e que você não faz mais, como é que você conta essa história? E como é que você conta, como é que era aquela época para você? Isso é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, eu vou abrir aqui, eu vou mostrar um PowerPoint que eu montei para auxiliar nesse processo. Eu costumava usar PowerPoints e era tudo que eu usava. Hoje em dia eu já uso post-its também, mas tem momentos onde a gente quer ser um pouquinho mais completa, e aí nada melhor do que um PowerPoint. É por isso que eu estou trazendo através do PowerPoint, beleza? Deixa eu compartilhar aqui a tela para você poder visualizar. Então, vamos lá. Talking about the past. Falando sobre o passado. Quando é que a gente usa o passado simples? Quando é que a gente usa o used to? Ou quando é que a gente usa o would? Normalmente a gente pensa no would lá para o futuro, né? Mas quando está um contexto claro, dizendo que a gente está falando do passado, a gente pode dizer hábitos que a gente tinha usando o would também, tá? Vamos ver, vai ficar bem claro para você. Então, how do you talk about past? O ponto principal aqui, com emoção ou dos fatos? Quando a gente fala em fatos, é o passado simples, né? Quando a gente quer trazer emoção, a gente precisa de algum dos outros dois, ou used to ou would, beleza? Vamos ver então como é que fica cada um deles. O past simple, passado simples, para fatos. Não tem nem dúvida sobre isso. Já quando a gente está falando de hábitos ou situações que mudaram, a gente quer dar ênfase nessa mudança, a gente bota o used to. Então, é como se eu dissesse assim, eu costumava fazer isso, alguma coisa que não acontece mais. I used to. I used to carry the weight of the world. Hoje não é o Monday Morning Musical, Magical Musical Moment, mas eu costumava carregar o peso do mundo nas costas, né? A gente vai ver alguns exemplos também. E o would, quando é que a gente usa? Para ações repetidas dentro de uma fase do passado, tá? Vou mostrar exemplos aqui de cada um deles. Então, se eu pensar num fato simples, I lived in California for 7+ years. Então, isso daqui só está o fato, não tem emoção nenhuma aqui, né? Agora, se eu vou falar de hábitos que eu tinha lá, né? Aí eu posso dizer, por exemplo, I used to go to concerts. Eu costumava ir a shows, né? Ó, não é show em que a gente fala concert, né? Eu costumava ir a shows. E para o would, we would take bike rides as a family. A gente costumava andar de bicicleta, fazer passeios de bicicleta como uma família. Isso eram coisas que aconteciam lá. Legal, né? E o interessante é anotar aqui, mostrar para você um detalhe bem importante. Para o uso do would, ele pede um contexto anterior. Então, se eu dissesse só isolado, we would take bike rides as a family, a gente fazia passeios de bicicleta com uma família, a gente fazia ou a gente faria? Quando eu dou o contexto anterior, eu digo que o would é fazia e não faria, tá? Então, esse é um ponto importante também para você ter em mente. Vamos lá, então. Quadro resumido. Gosto de resumir e simplificar para você ficar com ideias claras e simples. Passado simples, fato do passado, sem emoção. Used to, para mudança, algo que costumava acontecer e não acontece mais. E would, para acontecia repetidamente, mas eu preciso daquele contexto anterior. Beleza? Simples assim? I lived in California for 7+ years. Fato do passado, sem emoção. Trouxe os mesmos exemplos. Used to, I used to go to concerts. Eu costumava ir a shows. Estou sentindo falta, acho que eu estou sentindo falta de ir a shows. Deu para perceber? Deu para perceber se eu dissesse só I went to concerts, né? When I lived in California, talvez não dissesse tanto. E acontecia repetidamente com o contexto. I would take bike rides as a family. Então, a gente costumava fazer passeios de bicicleta como família.
Lembrando sempre que precisa ter este contexto anterior, senão o would vai ficar perdido. Então, é o contexto aqui, ó, would com contexto. Mas vamos evitar alguns erros comuns. A ideia é que esse vídeo nem fique muito longo, não, tá? Então, vamos lá. Evitando alguns erros mais comuns. Então, eu não poderia dizer she would be happy as a teenager, porque senão não tem contexto. Então, qual seria a correção aqui? She used to be happy as a teenager. Por quê? Porque o would não funciona com verbos de estados. Nem o be, nem o have, nem o know. Então, tem alguns verbos que simplesmente não encaixam. A gente precisa usar o used to ou o passado simples. He used to win the lottery in 2020. Então, assim, é alguma coisa que aconteceu lá em 2020. Isso aqui está errado. Por que está errado? Qual seria a forma certa? He won the lottery in 2020. E aí o porquê, a explicação. Used to não se usa com eventos únicos. Então, foi uma coisa que aconteceu uma vez só, né? Não é uma coisa que se repetia. E eu pontuei quando exatamente no tempo. I would go to Paris last year. I would go to Paris last year. Como assim não dá nem para traduzir, né? Então, qual seria o certo? I went to Paris last year. Would precisa de uma repetição habitual, não uma ação única, certo? Então, esses erros mais comuns aqui. Então, para verbos de estado, be, have e know, a gente usa o used to, né? A gente não usa o used to com eventos únicos. O used to, hábitos que a gente costumava ter. E algo que não se repetia, não vou usar o would lá no passado, certo? Vamos ver agora, são 7 casos, 7 situações distintas, e a gente vai ver cada uma dessas regras gerais. E alguns a gente vai ver que dá para usar os 3, e alguns que dá para usar um ou o outro, em alguns que está errado usar algum deles. Então, a gente vai montando aqui, vai construindo essa tabela passo a passo, com muitos exemplos, tá? Então, um hábito repetido no passado. Eu posso usar os 3. Os 3 são corretos. I used to eat bread every morning. Eu costumava comer pão todas as manhãs. Every morning I would eat bread with coffee. Todas as manhãs eu comia pão com café. Então, todos os 3 estão válidos. I ate bread every morning when I was a kid. Eu comia pão toda manhã quando eu era criança. Verdade. Então, hábitos repetidos do passado, posso usar qualquer um dos 3. Estado no passado, ser, morar e gostar, né? She used to live in Rio, né? O used to. Ela costumava morar no Rio, né? Beleza, era um estado, era algo que acontecia e não acontece mais, né? She would live in Rio. Esse está errado. Então, eu botei em vermelho para grafar assim, não, esse daqui está errado. Por quê? Porque o would não é usado como estados. She lived in Rio for 5 years, ela morou no Rio por 5 anos? Perfeito, né? Então, o passado simples, ele já está dizendo que é passado simples, ele só é pobre para algumas informações adicionais que a gente quer passar. Vamos ver a próxima situação. Ação única e pontual, só o passado simples, tá? Só o passado simples, não cabe nenhum dos outros. He used to win the lottery in 2010, foi aquele exemplo que a gente olhou, né? Sou estranho, não é um hábito, porque de fato não foi um hábito, né? He would win the lottery in 2010 parece irreal ou incorreto. He won the lottery in 2010. Ele ganhou a loteria em 2010, certo? Qual é mais o outro aqui? Foco na mudança, algo que não acontece mais. Esse daqui é o used to, é o que mais pede. O passado simples, ele não está errado, só que ele é neutro, ele não tem esse foco na mudança, né? Então, se eu disser assim, I used to believe in magic. I used to believe in magic. Nossa, parece que tem mais emoção, parece que tem mais narrativa, parece que tem mais enredo, parece que contagia mais, né? I believed in magic. Tá neutro. Eu acreditava em magia, né? E mágica. Ou com would, I would believe in magic. Would não expressa mudança. Então, ele não seria aqui, não caberia. O próximo aqui, então, precisa de contexto anterior. Então, esse aqui eu já dei a dica, né? O would é o que precisa de contexto anterior, né? I used to play the piano pode ser usada sozinho. Então, não é que ele esteja errado. Ele está certo, tanto que ele está em branquinho, ele não está em vermelho. O passado simples também não está
errado. Ele está em branquinho, mas ele não passa, não precisa de contexto anterior. Aqui é muito mais um cuidado do que uma regra, né? Então, por exemplo, se eu for dizer, eu posso dizer, I used to play the piano. E, de fato, eu tocava piano. I used to play piano. Pode ser usada sozinha. Eu costumava tocar piano. I played piano for years. Pode ser usada isoladamente. Assim, eu toquei piano por anos, né? Não foram tantos assim, não. Mas toquei por bem uns 2 anos. Ou mais até. Aí, para usar com would, eu precisaria de ter um contexto anterior. When I was a child, I would play piano for hours. Então, eu não posso dizer só I would play piano for hours. Eu tenho que dizer quando. When I was a child, joguei lá para o passado. I would play piano for hours. Então, já é uma coisa que diz que tinha repetição ali. O que mais aqui? Transmite nostalgia. Olha que bacana, você está transmitindo nostalgia. Então, aqui, o passado simples, we danced in the rain, é fatual, é neutro. Não passa nostalgia, não passa emoção, como eu mostrei antes, né? E o used to e o would, eles passam emoção, passam nostalgia de uma forma diferente. I used to dance in the rain expressa saudade e a mudança, ou seja, uma coisa que costumava fazer e não faço mais. Back then, we would dance in the rain every summer. Traz repetição e clima nostálgico. Então, o would traz também essa ideia de repetição. Esse daqui eu já tinha falado. E por último, e não menos importante, verbos de estado. Be, have, know e love. A gente não vai usar o would, tá? I would be shy. Não. I used to be shy. Eu costumava ser tímida, eu era tímida, né? Eu até nem era tão tímida, não. Mas eu era mais retraída, talvez. Eu era mais retraída, talvez. Então, houve fases, houve fases. Então, eu não vou dizer I would be shy, certo? I was shy back then. Eu era tímido naquela época. Então, eu posso usar qualquer um dos dois. Então, nota aqui com esse código de cores, tem coisas que não pode, estão como vermelho, e coisas que podem, estão com verde, né? E o que está em branco é que não é que esteja errado, mas não é o mais usado para aquela situação. Então, foco na mudança, used to. Precisa de quem que precisa de contexto anterior? É o would. Os outros dois, o used to e o past simple, podem ser usados em qualquer situação, não preciso dar mais contexto, né? Acho que é isso. Vamos fazer uma revisão geral disso? Então, vamos revisar aqui. E aí, aqui, eu estou sem os exemplos, ele está só mesmo, pode ou não pode e o porquê, né? Então, expressa hábitos repetidos do passado. Se você lembra bem aquela primeira linha, é sim, é não, é o quê? Então, todos os três, sim, todos os três expressam hábitos repetidos do passado, só que de formas diferentes, passando emoções diferentes. O próximo, expressa estado, situações permanentes, né? Expressa estados, vocês lembram aqui que o would não podia ter? Não pode. Então, qual é a ideia dessa parte aqui do vídeo? Você pode voltar nesse vídeo quantas vezes você quiser. E aí você vai tentando repetir mentalmente, você grava essa tabela na tua cabeça, certo? Eu vou colocar esse PDF também no grupo de práticas diárias, então quem é meu aluno vai ter acesso também a esse PDF. E se você quer ser meu aluno, é um bom momento de virar aluno também. Vamos lá para o próximo, para revisar. Expressa ações únicas e pontuais. Então, se você lembra bem ações únicas e pontuais, qual era? É o past simple, né? Que mais ali? Foco na mudança em relação ao presente. Foco na mudança em relação ao presente. Qual que expressa esse foco na mudança? É o used to. E o passado simples, ele é neutro, né? Não é que ele não possa ser usado, só que ele é neutro. Ele não dá essa noção de que houve essa mudança em relação ao presente. Precisa de contexto anterior, esse aqui eu reforcei ali, você vai lembrar qual é. O que precisa de contexto anterior é o would, certo? Eu não posso usar o would sem contexto anterior. E transmite nostalgia, né? Sim, com ideia de mudança, o used to. E sim, com ideia de repetição, que é o would, tá? E o passado simples não necessariamente transmite essa nostalgia.
E verbos de estado, be, have, no, esse também você vai lembrar, porque eu acho que eu reforcei ali, né? Então, eu posso usar o used to e o passado simples, mas não devo usar, não posso usar o would. Beleza? Vamos ver então para encerrar, né? Now you tell me, what did you used to do when you were a kid? O que você costumava fazer quando você era criança? E como é que você quer contar o que você costumava fazer quando você era criança? What would always happen during your summer vacations? O que sempre acontecia durante as férias de verão? What's one thing you remember clearly from last year? O que é uma coisa que você lembra claramente do ano passado? Então, responde essas perguntas ou responde as perguntas que eu coloquei lá no canal de práticas diárias, se você é meu aluno. Se você não é meu aluno, pode botar aqui nos comentários também. Eu vou ter o maior prazer de ler e avaliar ali, né, se você usou corretamente cada uma das três possibilidades, o passado simples, o used to e o would. Beleza? Este é o que eu tinha para hoje. Esse é mais um Tuesday Great Grammar Goal. Tuesday Targeted Great Grammar Goal. Eu até mesmo esqueço como é que é. Então, são as terças-feiras focadas num grande objetivo gramatical e sempre trazendo com leveza para que fique mais fácil de você trazer o inglês para a tua realidade, para a tua história. Um beijo na tua alma e até a próxima.